Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando então a nossa revisão do conteúdo do primeiro bimestre da disciplina de Diversidade Social no curso de Psicologia. Vou compartilhar essa revisão com as turmas do matutino e do noturno e hoje a gente vai tocar nos principais pontos, desse nosso caminho do primeiro bimestre. E logo ao final nós vamos então amarrar, com a nossa autora do segundo bimestre, que será a Djamila Ribeiro. Já antecipo a vocês, algumas alterações foram feitas e a nossa autora do segundo bimestre, nossa principal autora do segundo bimestre será então a Djamila Ribeiro. Qual foi então, quais foram os principais pontos e os principais conceitos discutidos, nesse primeiro bimestre? As nossas discussões em sala de aula foram muito boas, muito frutíferas. Nós conseguimos trabalhar exemplos da cultura, digamos assim, da alta cultura, cultura pop, de exemplos do cotidiano, que permitiu com que permitiu um acesso um pouco mais, digamos assim, leve, mesmo que algumas discussões não sejam tão leves nesse sentido, há discussões, há argumentos, há teses que estão ampliando a nossa visão do que estamos chamando de diversidade social. É importante lembrar que quando estamos falando sobre diversidade social, não é unicamente uma discussão para a gente pensar acesso a serviços, a participação em espaços públicos de grupos e identidades que são consideradas como minorias. Não é simplesmente isso. É isso também, mas não é simplesmente isso. Estamos falando também de diversidade social, também no contexto de produção de conhecimento. Estamos falando de vozes e novas perspectivas que estão, digamos assim, ampliando o nosso debate, ampliando as nossas perspectivas. E a principal tese de toda essa disciplina é garantias de participação política. Vou repetir. A principal tese da disciplina de diversidade social é as garantias de participação política. Por que estamos falando de garantias de participação política? Porque a nossa existência dentro de uma civilização, ela se dá dentro de um processo civilizatório, digamos assim, ela se dá de forma política. Existir não significa ter características de um organismo vivo e ocupar um lugar no espaço. É mais do que isso, é garantias de voz, é garantias de participação pública, efetiva, é garantias de você exercer todas as suas potencialidades criativas, afetivas, profissionais, éticas. E isso só se concretiza a partir da discussão, do debate em uma esfera política. E é por isso que os principais autores aqui desse primeiro bimestre, o Stuart Hall, o sociólogo Stuart Hall, mostrando para a gente o caminho histórico dessa definição de sujeito, e a Chimamanda Ngozi Adichie, nossa segunda autora desse primeiro bimestre, mostrando os perigos, as consequências, os efeitos da presença de uma única história, faz com que tenhamos uma visão mais ampla e cultural, desses problemas. Porque muitas vezes o senso comum costuma simplificar demais essas discussões, e quando a gente simplifica essas discussões, a gente não percebe que essas discussões estão no âmbito histórico-cultural. Se estão no âmbito histórico-cultural, estamos falando de um âmbito político. Se vocês do segundo semestre, vocês tiveram aula de epistemologia e eu acredito que vocês se lembrem ali do Descartes, O Descartes é considerado ali como o pai do sujeito, o pai da subjetividade, E ali e com ele nasceram diversas perspectivas, que dizem muito, que tocam de forma bastante íntima com as áreas, as abordagens que vocês estudam na área de psicologia, certo? Então a gente pode dizer que todas as abordagens e coisas que vocês estudam, na área de psicologia, ela tem esse ponto inicial, se a gente pensar toda essa concepção mental cartesiana, em toda essa concepção que define o sujeito lá, na modernidade com o pensamento cartesiano. É claro que, de um lado, nós temos uma visão, toda uma história, do pensamento ocidental, e abordagens da psicologia que nasceram com elas, porém não pensando agora simplesmente na psicologia. Se nós temos, com o início desse pensamento moderno, nós conseguimos enxergar todos esses frutos da história, todo esse progresso, todo esse avanço científico, ético, tecnológico, cultural, se a gente consegue perceber um avanço, um progresso,
Qual é o outro lado, né, dessa história? Qual é o outro lado dessa perspectiva? A grande pergunta mostra, né, os efeitos, né, desse outro lado. O que foi deixado de lado? Quais são os efeitos dessa única definição de sujeito? Quais são as consequências, as últimas consequências dessa única definição de sujeito? E como que foi definido, né, o sujeito na história do pensamento ocidental? Ele tem uma essência. Foi definido como se ele tivesse uma essência, uma alma, uma mente fixa, certo? Uma natureza humana. Então, foi muito pontuado na história do pensamento ocidental que o sujeito ele possui uma essência, uma natureza humana, e sempre foi tratada como uma essência imutável, ela nunca muda. A essência de ser mulher, a essência de ser homem, a essência de ser africano, a essência de ser europeu, a essência dos povos das Américas. Se eles possuem uma essência, uma natureza humana, logo ela é imutável, ela tem características fixas. E o Stuart Hall mostra, a partir dessas três definições aqui de sujeito, uma mudança dessa definição. Nós percebemos uma mudança dessa definição. Nós percebemos como a gente utilizou na sala de aula, a gente percebe um esfarelamento dessa definição, certo? Então, se a nossa primeira definição de sujeito, que é o sujeito do luminismo, que ele é centrado, unificado, masculino, com capacidades de razão e ação determinadas em sua essência, você está dizendo aqui, nessa primeira definição de sujeito, que ele possui características fixas, imutáveis, necessárias, né? E com o tempo isso foi mudando. E com o tempo a história foi mostrando a cultura, os procedimentos culturais, ou melhor, né, todo o processo cultural no qual a humanidade esteve envolvida fez com que essa definição de sujeito fosse questionada, fez com que essa definição de sujeito fosse criticada, fez com que essa definição de sujeito fosse substituída, fosse alterada, e a gente percebe então que esse essencialismo, essa essência fixa do que é ser homem, mulher, africano, povos orientais, no que seja, né? Ela não se mostra fixa, ela não se mostra eterna, ela não se mostra necessária, certo? Ela passa por mudanças. Se todo o nosso processo, né, de avanço, se todo o nosso processo histórico, ele mostra para a gente mudanças radicais de comportamento, mudanças radicais em termos culturais e linguísticos, logo, né, o próprio sujeito ele muda, ou seja, a própria definição de sujeito muda. E o Stuart Hall aqui está mostrando para a gente três, né, mudanças significativas. O sujeito do luminismo, né, prestem bastante atenção nessa palavrinha sublinhada, né, porque mesmo que os filósofos, os autores do iluminismo, eles queiram definir o sujeito de forma universal, de uma forma necessária, a pergunta que a gente tem que fazer, tá, mas quem define? Como define? Quando está sendo definido isso? E quantas vezes está sendo definido? Mesmo que alguém queira definir de forma universal, esse alguém ele tem uma história, esse alguém ele vem de um lugar, esse alguém ele tem uma cultura. Perguntas que a diversidade social, essa disciplina, faz, né? Quem define o sujeito? Como define o sujeito? Em qual contexto, né, define o sujeito? E quantas vezes isso é repetido, essa definição é repetida? E se você olhar bem, quem que definiu essa definição universal de sujeito? O homem ocidental, os pensadores ocidentais, os brancos ocidentais. Logo, né, esse sujeito do iluminismo, no lugar, mesmo que ele tenha pretensão de ser universal, ele parece que define muito mais especificamente, né, alguém centrado, unificado, masculino, branco, de cultura aristocrática, nem tão jovem, nem tão velho, né? Que tem formação judaico-cristã. Logo, esse sujeito do iluminismo, né? Mesmo que ele tenha pretensão de ser universal, ele diz muito sobre alguém que é masculino, branco, heteronormativo, judaico-cristão. Então, por isso que a essência, mesmo que você esteja no ambiente do iluminismo, né, que é um contexto bastante racional, que se afasta da religião, digamos assim, mesmo assim ali você tem uma essência, um essencialismo, algo que
não muda, que é fixo. E a gente vai perceber com a história que não é o caso, que isso não é, segundo os argumentos desses autores, isso é algo ilusório, que essa parte eterna e imutável, essa essência imutável, não se mostra como um caso, né? Não se mostra como algo factível a partir das mudanças que a cultura nos mostrou. Então, o sujeito do iluminismo ele vai ser sempre definido como centrado, unificado, masculino, com capacidades de razão e ação determinadas em sua essência. Então, essa é uma definição muito fixa, né? A natureza humana do sujeito, certo? Mas aí, a partir do... Se o iluminismo é século XVIII, se lá no século XIX e XX nós percebemos uma mudança de cunho sociológico. Nós temos a origem, ou melhor, nós temos o início das ciências sociais, né? Então nós percebemos o surgimento de uma segunda definição de sujeito, que é o sujeito sociológico, né? Aqui, se lá, né, do iluminismo para trás, né, a identidade do sujeito, né, o eu do sujeito era algo fixo, né, centrado em si mesmo, imutável, essencial, aqui, né, no sujeito sociológico, percebemos uma mudança. Um primeiro passo desse esfarelamento, dessa fragmentação, né? Aqui o sujeito sociológico é definido de que forma, né? A identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade, entre o eu e o meu meio, entre o eu e a minha cultura, entre o eu e minha família, minha cidade, minha nação, minha linguagem, minha história específica. Logo, mesmo que nesse sujeito sociológico o sujeito ainda tenha uma essência, digamos assim, parte dessa essência vem do meio, parte dessa essência vem da sociedade, vem da cultura que o sujeito foi formado, vem da linguagem que o sujeito foi formado. Então, parte do meu eu vem da cultura e vem do meio social no qual eu faço parte, né? Então, nós percebemos aí um primeiro passo da fragmentação da definição do sujeito. Então, eu não sou centrado, unificado, não tenho uma natureza humana fixa, diferente do meu meio. Não, agora eu percebo que essa essência, parte dela vem do meio, vem do social, que é um primeiro esfarelamento dessa definição fixa de sujeito. E lá na segunda metade do século XX, que é o principal ponto que o Stuart Hall está mostrando aqui para a gente, né, na identidade cultural da pós-modernidade, lá na segunda metade do século XX, né, 2 guerras mundiais se passaram, muitas discussões foram feitas, muitas mudanças foram, né, realizadas, mudanças inclusive conceitual, né, mudanças conceituais, né, de como enxergar o mundo, de como enxergar o sujeito. Vou repetir, mudanças significativas de como enxergar o mundo, como enxergar o sujeito. Consequentemente, uma nova definição de sujeito, uma nova mudança ocorre para a gente entender o que é, né, o sujeito, a identidade, né? Então, nós estamos aqui no ambiente pós-moderno. E esse movimento pós-moderno, ele responde ao projeto do iluminismo. Por quê? O projeto do iluminismo é um projeto da modernidade, é um projeto moderno, em que ele vai defender o sujeito como autônomo, dono de si, livre, capaz de agir e pensar, né, no mundo e na sociedade. Esse é o projeto da modernidade. O projeto pós-moderno, ele olha para esse projeto da modernidade com ceticismo. Ele fala, toda essa narrativa que tende a ser universal, né, necessária, ela é uma narrativa. Ela pertence a um lugar, ela pertence a uma história, ela pertence a uma cultura. E essa cultura tem em mãos o processo de dominação, tem em mãos, né, as relações de poder. Então, o que os pós-modernos estão dizendo é que toda narrativa que quer se mostrar universal e necessária, ela não é universal e necessária. Ela pertence a um lugar, a um único jeito de pensar, a uma cultura, a um contexto histórico. E por que a gente assume ela como universal? Porque essa cultura, esse contexto histórico, tem em mãos o poder, tem em mãos influências, tem em mãos, né, todo o processo tem em mãos o processo de colonização. De que cultura estamos falando? Da cultura ocidental. E a cultura ocidental colonizou, né,
as Américas, nós temos partes dos países orientais. Então, o pensamento ocidental sempre se mostrou hegemônico, sempre se mostrou como o protagonista do processo de civilização, como se isso fosse algo natural, mas isso está dentro das relações de poder. Isso está dentro das relações de poder. Então, os pós-modernos enxergam essas narrativas que querem ser universais como narrativas. Ou seja, o próprio nome já está dizendo, são narrativas. Quando você cria uma narrativa, você deixa coisas de lado. Então, logo a gente vai terminar com a tese central, né? Então, como que o sujeito pós-moderno é definido, né? A identidade é historicamente construída, sujeita a transformações. Então, o sujeito pós-moderno, ele não é definido biologicamente, ele não é definido de forma fixa, ele não é definido de forma essencial, ele é definido de forma histórica, ele é definido de forma cultural. E se ele é definido de forma histórica, definido de forma cultural, você já está dizendo com isso que ele está, né, sujeito a mudanças, a transformações. Então estamos lidando, né, a partir dessa definição, com múltiplas identidades, múltiplas perspectivas, múltiplas linguagens. Se você está lidando com isso, você está lidando com o âmbito histórico, cultural, político. E é esse o âmbito que a gente reconhece as mudanças. Se a gente não reconhece mudanças, nós temos problemas e os perigos, né, que a própria Chimamanda vai mostrar para a gente. E de quais consequências estamos falando? Consequências racistas, consequências misóginas, consequências homofóbicas, transfóbicas, intolerância religiosa, consequências capacitistas, né? Porque se você enxerga o mundo como algo fixo, essencial, você está colocando o que está sendo dito, mas meio que na sutileza, você está estabelecendo uma hierarquia. E essa hierarquia diz respeito a relações de poder, certo? Então, vocês conseguem perceber com essas três definições de sujeito uma mudança radical? Por que a gente parte daqui? Para a gente olhar para toda a nossa formação cultural com um olhar mais crítico, com um olhar cultural histórico político, com um olhar que percebe a mudança dessas significações, né? Com perceber que nada é fixo se está dentro de uma cultura e dentro de uma história. Então, qual é a tese central aqui do Stuart Hall, né? A tese central é a fragmentação da concepção essencialista de identidade. Se a gente lembrar lá do Descartes, que ele define o sujeito, né? Olha as influências, né? Olha todo o fruto que isso nos trouxe em termos de filosofia, ciência, né? Cultura de uma forma geral. Por outro lado, né? O que foi deixado de lado? Se, né? Essa definição de sujeito que quer ser universal diz mais a respeito de de homens brancos ocidentais, judaico-cristãos, não tão velhos nem tão jovens, né, heteronormativos. Pensa em tudo que fica de fora dessa definição, né? Pensa em tudo que fica de fora. Pensa em culturas não ocidentais. Pensa em crenças não cristãs. Pensa em identidades não binárias. Então pensa em toda uma pluralidade que está sendo deixada de lado, né? Então, o que o Stuart Hall está nos mostrando é uma fragmentação da concepção essencialista. Ou seja, esse essencialismo não é algo necessário universal. É algo que é criado por uma cultura e ela se impõe porque ela tem em mãos as relações de poder. Ela domina e ela coloniza. Certo? O sujeito é definido historicamente, é construído a partir de uma narrativa. Quem definiu essa narrativa? O pensamento ocidental. E quando uma narrativa é construída, algo fica de fora, ou seja, há uma exclusão de outras perspectivas, há exclusão de outras culturas. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, um filme. Um filme não é uma narrativa? Então, quando a gente assiste um filme, ele é uma narrativa. Um filme, você nunca vai ver em um filme todos os aspectos do mundo e todos os aspectos da humanidade. Porque um filme é uma narrativa. Uma narrativa, ela enfatiza uma história específica com personagens específicos. Um filme é uma narrativa e ele mostra pra gente que tem protagonistas, figuras secundárias, né? Personagens que estão na figuração, né?
Então, vamos pensar, né, a narrativa do pensamento ocidental como se fosse um filme. Quem é o protagonista desse filme? Os protagonistas desse filme, né, são geralmente masculinos, brancos, judaico-cristãos. E quem figura ao fundo, né? O que está sendo deixado de lado, né? Em um filme, para você contar a história de um para você contar a história em um filme, né? Para você contar a história de um protagonista em um filme, você precisa deixar algo de lado. Você precisa deixar uma porção de coisas de lado para que o protagonista seja evidenciado, para que os holofotes estejam voltados para o protagonista. Então, toda narrativa, assim como o filme, esse exemplo do filme, né? Toda narrativa, ela enfatiza os protagonistas dela e deixa diversas coisas de lado. A grande pergunta, o que está sendo deixado de lado? O que está sendo apagado? Né? Se a gente olhar, né, para a história do pensamento ocidental como uma narrativa, como se fosse um filme, quais são os protagonistas desta narrativa? E, consequentemente, o que está sendo deixado de lado? E a resposta dessa pergunta, o que está sendo deixado de lado, ela nos aponta para o racismo, a misoginia, a homofobia, a transfobia. Ou seja, a resposta para essa pergunta mostra um cenário de violência, de opressão e de colonização, certo? E que nos mostra, né, nos coloca ao cenário que a Chimamanda está nos mostrando, né? Que a Chimamanda Ngozi Adichie, que a partir dessa palestra dela, né, que também, né, foi transcrita como livro, que é o perigo de uma única história, né? Porque o que o Stuart Hall está nos mostrando aqui é uma única história, uma única narrativa. E nessa única narrativa existe consequências, existe perigos, né? E qual é o perigo dessa única história? Então a Chimamanda ela conta a história dela, do início da formação dela enquanto mulher nigeriana, e ela se vê, né? Ela se vê em uma posição muitas vezes nas experiências cotidianas da Chimamanda e que diz respeito a experiências cotidianas, né, de diversas pessoas, ela se vê em muitas situações como um não lugar, né? Quando ela, né, lê aqueles livros britânicos, americanos, né, na infância, ela fica encantada. Mas quando ela descobre, né, quando ela descobre que existem, por exemplo, autores nigerianos, autores africanos, autores, né, da cultura dela, ela percebe que essa literatura que ela vem consumindo há muito tempo coloca pessoas como ela em um não lugar, coloca pessoas e culturas como a dela em um lugar não existente, em um lugar vago, em um lugar pouco conhecido. E quando você vai descrever esse lugar, geralmente ele é descrito de forma caricata. Se a gente lembrar de exemplos do cinema americano, né, dos filmes da década de 20 e 30, né, como que o afro-americano ele era descrito, né, de forma caricata, limítrofe, infantilizada, né, como está descrito aqui, você coloca essas pessoas, você coloca culturas em um não lugar, em um lugar vago, um lugar que é reducionista, que resume aspectos muito superficiais. Então a Chimamanda, ela mostra na palestra dela situações que mostram uma única história, né? Se existe uma única história do que é ser civilizado, e essa única história do que é ser civilizado denota uma cultura branca ocidental, você tem também uma única história do que é ser africano, do que é ser nigeriano, do que é ser indiano, do que é ser muçulmano, do que é ser gay, né? Se a gente parar a pensar, então, e essa única história contada é uma história que tende a reduzir, a enfatizar, a reduzir e a enfatizar elementos superficiais, caricatos, e aí estamos lidando com concepções, né, de intolerância e de violência. Então, na própria palestra da Chimamanda, ela nos mostra uma formação cultural colonizadora, em que a nossa visão de mundo, a nossa forma de avaliar e experienciar o mundo foi muito determinada por uma cultura colonizadora. E de qual cultura colonizadora estamos falando? Estamos falando da cultura ocidental, com a perspectiva judaico-cristã, com a perspectiva europeia, com a perspectiva de línguas que querem se mostrar, né, universais, se a gente parar para pensar, conceitos que querem se mostrar universais. Então, a nossa maneira de ver, ela é colonizada. Eu repeti, a nossa maneira de ver, ela é colonizada. A maneira de ver da Chimamanda no processo de formação dela foi colonizada. Em contraste com outras culturas e outras perspectivas, ela percebeu então como que essa cultura nos colonizou e nos condicionou a olhar o mundo dessa forma, né? O exemplo mais bobinho e mais clichê possível,
Por que que a gente vê o cinema norte-americano como um ideal de arte cinematográfica e outras, né? A gente sente um estranhamento e coloca num patamar inferior, né? Porque a nossa visão de mundo nós somos formados a partir de uma visão de mundo que coloca um ideal e a partir desse ideal nós apagamos, né? Nós varremos, né? Diversas outras perspectivas igualmente válidas e que não há essa hierarquia necessariamente, porque isso foi imposto por uma cultura, né? Então a Chimamanda, né, no processo de formação dela, nas experiências que ela mostra pra gente na palestra dela, ela faz a pergunta: onde estão pessoas como eu, né? Elas sempre estão, essas pessoas, né, elas estão em um lugar limítrofe, infantilizado, caricato, reprovável. Então ela conta lá a situação das colegas de quarto, até mesmo dos professores, né? O que é ser africano? O que eu preciso saber para saber o que é ser africano? Eles falam uma linguagem ininteligível, eles ouvem músicas tribais, eles têm traços de vestimentas desse modo. E isso é uma visão de como o branco vê essa cultura, de como o ocidental vê essa cultura. Mas isso não fica limitado, inclusive, a olhar, por exemplo, a cultura africana, nigeriana de uma forma geral. Como que o judaico-cristão olha outras religiões? Como que o heteronormativo olha outras identidades e outras orientações? Como que pessoas que não estão numa condição de deficiência física olham, né, para essas pessoas, né? E isso você denota então essa condição, esses fenômenos que vão denotar violência, intolerância, né, uma hierarquia social, uma espécie de darwinismo social, se a gente parar para pensar. E a gente nota aqui então uma discussão que vai em direção, né, a essa tese central, né, de que se a gente coloca tudo nessa hierarquia, tais culturas são melhores, tais perspectivas são melhores, tais condições são melhores, estamos, né, diante de uma única história que está sendo imposta por uma cultura, por uma visão de mundo que tem em mãos, né, as relações de poder. O poder aqui é bastante importante, gente. De que poder estamos falando? Poder e influência política. Então a tese central aqui da Chimamanda é a criação de uma única história está diretamente ligada ao poder. Ela tem um termo lá que ela utiliza, né? Se vocês acompanharam a palestra dela, nos slides que nós estamos lendo, ela tem uma palavra, né, na tribo Igbo, que é Incali, que significa ser maior do que o outro. A história da cultura, a história da humanidade, do pensamento ocidental, ela fala, né, Chimamanda fala que é regida pelo princípio de Incali, ser maior do que o outro. Se nós temos essa visão de mundo, não é porque ela é naturalmente e universalmente aceita. Ela se mostra maior do que a outra de forma imposta, porque há um processo de colonização de culturas, colonização de pensamento. Colonização, e quando você coloniza, você conta uma única história. Quando você coloniza, você conta uma única história, né? Pois é impossível falar de uma única história sem falar sobre poder. E é necessário um processo crítico de questionamento das estruturas de poder. Então, o que ela está dizendo aqui? O primeiro passo é você ter consciência que toda a nossa formação ela vem de um lugar de uma história específica, de uma cultura específica, de uma visão de mundo específica. Se a gente está falando de uma visão de mundo específico, de uma cultura específica, de uma história específica, logo, por conseguinte, ela não é universal. Ela vem de lugar com perspectiva, ela é parcial, não é neutra nesse sentido, né? Então a gente percebe aqui, né? O primeiro passo é ter consciência que esse processo formativo, que a maneira que eu vejo o mundo, né? É ter consciência de onde isso vem. E de onde que isso vem? De um lugar específico, de uma cultura específica. Então o primeiro passo é ter consciência de uma discussão cultural, política, histórica. O primeiro passo é ter consciência de ter consciência dessas condições culturais, políticas e históricas. Em outras palavras, né, é necessário, a partir desse primeiro passo consciente, é preciso uma descolonização do pensamento. O que é E a própria Djamila Ribeiro mostra pra gente, né? E se vai cair alguma coisa nessa prova da Djamila Ribeiro, vai ser exatamente essa descolonização do pensamento, que é o início do nosso segundo bimestre, né? Então aqui, gente,
O que é uma descolonização do pensamento? É você não colocar essas perspectivas numa hierarquia, numa escadinha, né? Você coloca elas, né, dentro de um processo de debate, de diálogo, de troca, né? Em um patamar horizontalizado, não verticalizado, né? Um patamar horizontalizado, né? Porque as relações de poder colocam tudo de uma forma verticalizada, um maior do que o outro. Se você descoloniza o pensamento, descoloniza a nossa forma de pensar, a gente coloca no âmbito de discussão cultural política, certo? A gente deixa de olhar para um ideal de arte, por exemplo, o ideal cinematográfico é o ideal artístico cinematográfico fundamental. Não, você coloca isso no patamar de discussão de que uma discussão globalizante de como que nós temos perspectivas e como que pode haver trocas entre elas e pode haver, né, um hibridismo cultural e como a gente pode lidar, né, de uma forma muito mais plural, ampliar as identidades e ampliar os nossos conceitos e ampliar as nossas discussões. Então essa é a principal tese que vai ser, né, o nó que vai amarrar os próximos tópicos do segundo bimestre. Então, recapitulando os principais pontos desse primeiro bimestre, muitos pontos que vão ser exigidos nessa primeira avaliação, nós temos aqui algumas teses centrais desses dois autores, que são nossos dois principais autores desse primeiro bimestre, em como que nós temos, né, a construção, né, dessa cultura que quer, né, se mostrar universal, não é, né, porque pertence a um lugar específico, e tudo isso tem a ver com uma relação de poder, e estamos vendo aqui os perigos e as últimas consequências, os efeitos, né, dessa única história sendo contada que a Chimamanda está trazendo para a gente. E o Stuart Hall também. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção de todos e todas, né? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, mas eu creio que essa revisão ela traz, né, bastante, né, muitas discussões que resumem, né, tudo que a gente discutiu em sala de aula. Beleza? Muito obrigado, até mais.